Então, o que a gente já estudou ao longo desse semestre? Primeiro a gente começou com a ideia de algoritmo. Mas o algoritmo não é uma sequência de passos. É uma solução computacional. Ou seja, para eu chegar nessa solução computacional, eu tenho que entender o problema e tenho que resolver o problema primeiro. Se eu não resolver o problema primeiro, eu não consigo gerar o algoritmo, eu não consigo gerar uma solução computacional. Isso vocês têm que estar acreditando nisso, que não vai ter uma mágica que vai aparecer uma sequência de passos que já resolveu o meu problema. Não é assim que funciona. Certo? Eu tenho que pensar, eu tenho que entender quais são os resultados esperados, eu tenho que analisar o problema, verificar como é que ele está, como é que seria uma solução para ele, e a partir da solução que eu pensei, ou que vocês vão pensar, enquanto desenvolvedor, eu vou criar rotinas para resolver aquele tipo de problema. Se não fizer isso antes, não vai sair uma linha de código que se quer. Não é mágica a linha de código. Ixi, tá carregando não, mano? Tá. Não é mágica a linha de código. Mostra pra cá. Rega, bicho. Então, a gente uma coisa atrapalha a outra. Então, não adianta achar que eu vou encontrar linhas de códigos prontinhas para resolver o problema. O cara diz assim, o problema é, sei lá, encontrar uma espécime diferente na natureza, e você vai, opa, já achei lá. Acha uma espécime na natureza, vai estar aqui o código. Não é assim que funciona. É assim que vai funcionar para todos os nossos clientes, mas para a gente que é desenvolvedor, não. Certo? Quem é desenvolvedor não vai funcionar desse jeito. Tem que desenvolver, tem que entender. A mágica é para o cliente, nós somos os mágicos. Então tem que saber como fazer a mágica. É isso que a gente precisa saber. Minha caixinha, funciona hoje. O caminho, a técnica é essa, de olhar, analisar o problema, achar uma solução, e depois que você achou aquela solução, começar a fazer uma autópsia daquela solução, cavucar cada pedacinho da solução, para ver se ela é computacional, para ver se um bebezão entende aquilo lá. Certo? Saber se eu consigo fazer com que o computador entenda aquilo. Então, quando eu construir a solução, aí eu vou levar ela computacional. E aí eu vou ter o resultado esperado. É isso. Nós vimos também que memória, é um espaço. Então, memória é um espaço de bits. Certo? A memória do computador é um espaço de bits. O que tem lá dentro? Bits. O que são bits? Zeros e uns. O que mais que tem? Só vai ter 0 e 1. Não vai ter nada além disso. Só zeros e uns. Depois desses zeros e uns, o que eu vou ter que fazer? Um mapeamento. Vou ter que fazer um mapeamento
de como eu quero enxergar aqueles zeros e uns. Em quanto tamanho, qual o tamanho de zeros e uns que eu quero colocar, como é que eu quero ver. Isso aí já é parte da linguagem de programação, do compilador, do interpretador. Ela que vai decidir, tá? Como é que vai ela que vai decidir como é que as coisas vão acontecer. Ok? Ela quem? A linguagem. Como é que você vai trabalhar isso? Tudo bem até aí? Vocês conseguem entender isso, essas coisas? Agora sim. Agora a gente vai poder falar. Tá? Então, isso é importante. Outra coisa que a gente viu, então, se eu tenho a memória, eu vou ter que acessar essa memória. Como é que eu acesso essa memória? Através da variável. Variável é um modo de acessar um espaço de memória. Porque eu vou dar um nome para um espaço de memória. A esse nome eu vou usar uma máscara de tipos. Olha, eu quero criar um espaço de memória de inteiros, ou de caracteres, ou de bits, ou de verdadeiro ou falso, booleano. Isso é só uma máscara, que tem um monte de bit lá. Memória é um espaço de bits, não vai ter outra coisa a não ser bits. Então, a variável que vai me mostrar como é que eu vou acessar aqueles bits. Qual o tamanho, qual não sei o quê. Aí se eu quiser 10 números, vou criar 10 variáveis? Não. Eu posso criar um conjunto indexado de números se eles forem iguais. Então, se eles forem iguais, eu uso o vetor, que é um conjunto indexado, ou seja, ele tem uma indexação, ele tem um índice. Eu posso pular de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de 20 em 20, depende da minha aplicação. É só um vetor. É um conjunto de nome de variáveis com as mesmas características. Ou seja, se eu quero 10 números inteiros, eu vou ter um vetor de 10 posições. Eu preciso criar 10 variáveis. Se eu quero 10 caracteres, eu vou ter outro vetor de 10 caracteres. Se eu quero criar 1000 booleanos, eu vou ter um vetor de 1000 booleanos. Mas ele tem um tamanho pré-definido a partir desse princípio. Tá? Outra coisa que a gente estudou também são a questão do laço e da condicional, que são estruturas algorítmicas. Faltando um acento aqui. São estruturas algorítmicas, ou seja, não tem a ver com a estrutura de dados, não tem a ver com o dado em si, tem a ver como é o fluxo de processamento das informações. A solução computacional. Então, são estruturas algorítmicas usadas para controle do fluxo de processamento dos comandos. De que comando, professor? Daquele algoritmo que eu já fiz antes. São só estruturas algorítmicas que vocês vão usar para o resto da vida profissional de vocês. Se vocês quiserem mudar de profissão, vocês não vão precisar mais usar as estruturas algorítmicas. Mas se não quiserem mudar de profissão, vão usar para o resto da vida um while, um for, um repeat until, um do while, um do until. Tudo isso vocês vão usar. Um do. Vão usar
if Denelse, if Elzip, switch case, tudo são estruturas que são de laço anticondicional. Beleza? Então não confundam as coisas. Outra coisa que a gente já estudou, eu já passei, né? Foi muito leve, mas eu passei, mas está lá. Função é uma parte do código ou parte do algoritmo destinada a realizar uma operação que costuma ser executada em vários momentos distintos. Então eu tenho lá, acho maior. Aí lá pelo tanto do código diz assim, X vai ser o maior entre A e B. Aí lá pela tanto do código está Y vai receber o maior entre K e J. Aí lá pela tampa do código, eu vou ter de novo, M vai receber o maior entre X e Y. Ou seja, em vez de eu fazer aqui o código, todas as vezes fazer o código, se A maior que B, X vai receber A, ou se não, X recebe B, e aqui fazer de novo, se K maior que J, Y vai receber K, senão Y recebe J, em vez de eu ficar repetindo isso várias vezes, né, ao longo do código, o que é que eu faço? Eu crio uma função chamada maior, certo? Que eu tenho como parâmetros ou argumentos. Quanto tempo, senhor? Tem 3 semanas que eu não vejo esse cara? 2. Uma semana. Não, senhor, você não veio na sexta passada, na sexta retrasada, e na quarta-feira eu não vim, na outra quarta também não vim. Então são 3 semanas. 2 semanas. Memória eu tenho. Pensar? Então, pode até estar fazendo, mas eu não vim. Então, aí eu passo os parâmetros, que são os argumentos, que são valores passados à função a partir de variáveis. Então, quando eu definir lá a função maior, no 1 e no 2, são os parâmetros. Esses aqui são os argumentos que eu estou passando para colocar como valores no 1 e no 2. Certo? Então, K e J, A e B são argumentos. No 1 e no 2 está na definição da função, então são os parâmetros. Como vocês quiserem. Isso é só para que vocês tenham a base para fazer. Isso aqui não faz você fazer o programa. Tá? Isso aqui, com isso aqui vocês não programam. Vai fazer o que vocês programarem? É pensar uma solução computacional. Pensar de forma lógica. Na lógica computacional. Beleza? Dúvidas? Posso passar a prova? Só para deixar registrado, né? A resposta foi não. Cuidado que o silêncio é uma concordância. Tá? Então só a Fernanda que vai fazer prova, todos os outros não. Não? Então. Ok? A questão é, mas eu só tenho, professor, inteiros, caracteres, reais,
lógicos? Não, eu posso criar outros. Tá? E essa criação de outros chama-se tipo abstrato de dados. O que é um tipo abstrato de dados? Tipo abstrato de dados é quando eu quero descrever algo mais complexo que um simples número, um simples caractere. Né? Então eu consigo descrever algo mais complexo. Aí eu uso o que a gente chama de tipo abstrato de dados. Tudo bem? Esse tipo abstrato de dados é uma composição, então, tipo abstrato de dados é uma composição de outros tipos para descrever vamos chamar aqui objeto da solução computacional. E aí eu vou ter agora duas classes de tipos. Eu vou ter os tipos que são criados, que eu vou ter os tipos os tipos básicos. Quais que são os tipos básicos? Aqueles que são da linguagem. Isso varia de linguagem para linguagem, certo? Nem toda linguagem tem tipos básicos. Então, por exemplo, Lisp ela só tem dois tipos básicos, que é lista e um elemento da lista. E a lista ela pode ter o car e o cdr. Só. Em C, eu vou ter tipos básicos como int, float, char. O que mais? Só. Acho que tem tipo bits também. Não sei. Não lembro. Tipo byte, bit ou byte, não sei. Bom. Se for em Pascal, eu vou falar de linguagens antigas. Aí você tem o integer, o real, a string, o char, o boolean, certo? Esses são os tipos básicos que dependem de cada linguagem. Beleza? Tudo bem? Isso é tipo básico. E o que eu quero fazer? Então eu quero descrever. Isso aqui descreve tudo na vida? Não. Mas, a partir dos tipos abstratos de dados, eu posso fazer uma composição de outros tipos a partir criar um novo tipo a partir de outros tipos. Que outros tipos? Os tipos básicos e os tipos criados. Então, eu crio um tipo e posso reutilizar ou redefinir um novo tipo a partir do tipo que eu criei. Como é que faz isso, professor? Simples.
né? Então, vamos considerar para a nossa visão só 3 tipos básicos: o int, o float, ou números reais, números inteiros e números no chá, são as números, os símbolos literais, tá? Então, 2 é diferente de 2.0, que é diferente de 2. Certo? Então, este é o número inteiro, 2. Este é o número float, ou real, 2.0. E esse é o caractere literal, né? Número, não é 2, é esse caractere aqui, que por acaso em matemática tem um valor de 2. Mas pode ser que eu não precise dele como um número matemático, e sim como um caractere. E ele continua sendo um caractere. Ok? Como é que eu implemento cada uma dessas coisas? Na memória é um monte de bit, mas ela vai depender da máscara, do tipo da variável. Certo? Então, isso aqui é implementado em 4 bytes, sendo um bit para sinal e 4 vezes 8, 32, 31 bits para um número. Este aqui implementado em 4 bytes, sendo um bit para o sinal da potência, 10 bits para a potência, um bit para o sinal da mantissa, e sobrou quantos? 12, 20 bits, mais ou menos isso. 20 bits para a parte decimal. Significa que 2.0 é 0,2 vezes 10 na primeira. Só isso. Então, eu tenho que implementar este 1 é a mantissa, este 2 é um decimal. Ok? Então, todo número real ele é representado desse jeito em computação. Tá? É representado pela parte. Então, isso aqui pode ser 10 a menos 1, pode ser 10 a 1, isso aqui pode ser menos 0,2. Então, mas são 32 bits, então é mais ou menos isso. Não sei se é isso não, mas eu acho que aqui são 8. São 8 bits e aqui são 24. Mas tem uma norma para isso, tá?
uma norma para isso. Vejam que são mesmos 4 bits. E aqui, representado em 1 byte. Eu vou botar bem aqui que fica mais fácil. É a parte decimal. Ok? Acho que esse gravou. Agora que sim. Pensa que não gravou, quem está aqui já aprendeu. Então vejam que existem olhares diferentes para os mesmos bytes ou para os mesmos bits. E tudo parece a mesma coisa para os nossos olhos, mas não é. Ok? Tudo bem? Aí, verdadeiro e falso, float. Eu programo com bit. Está ligado, desligado. Pronto. Não preciso de mais. Não preciso escrever true, false. Não preciso de 5 bytes para isso. Basta um bit. Um bit. Ok? Por isso que eu acho que sim tem bit, mas tudo bem. Mesmo que ele não tenha, a gente pode trabalhar com isso. Tá? Tudo bem até aí? Aí como é que a gente cria tipos diferentes? Ah, eu quero criar, por exemplo, descrever um tipo estudante. O tipo estudante, o que ele é? Ele vai ter um nome, que é do tipo char, e tem 45 posições. Além disso, ele vai ser do tipo char, ele vai ter uma matrícula, que tem 10 posições. É um vetor de 10 posições. Além disso, ele vai ter o int, que é o float, que é o coeficiente de rendimento. Pronto. Agora, eu posso criar, sei lá, uma função se
Agora eu posso, está pertinho, eu posso criar, eu posso criar uma função com esse tipo estudante, ó, que eu defini aqui, ó, certo? Então, eu posso lá colocar, ela retorna um booleano, o nome da função bom aluno e o tipo estudante, aí no atributo, no parâmetro, certo? Que eu chamei de cidadão quem, certo? Se o cidadão quem, ponto coeficiente de rendimento, aqui ó, certo? Ponto coeficiente de rendimento for maior do que 8,5, aí eu retorno verdade. Se não, vai retornar falso. O que eu estou fazendo? A mesma coisa que eu posso fazer com inteiro, com real, com tudo. A mesma coisa. O ponto? Não. O ponto quer dizer que eu estou acessando. Peraí. O ponto. O ponto quer dizer que eu estou acessando. Ixi, mudou? Mudou, ó. Ah, não, mudou nada. Tá certo. Este ponto quer dizer que eu estou acessando uma parte do meu tipo novo. Qual parte? Coeficiente de rendimento. Só isso. Então, este ponto aqui só quer dizer isso. O resto é tudo igual. Tudo igual. É como se fosse uma variável comum, só que eu tenho cidadão quem, que é do tipo estudante, né? Ele tem esses atributos, nome, matrícula e coeficiente de rendimento. Deixa ela perguntar. Agora não senta aqui. Fazer bem pequenininho. Cidadão quem é o parâmetro da função bom aluno, que ela é do tipo estudante. Olha lá, por isso eu coloquei tudo lá. Ó. Parâmetro é o valor passado à função a partir de variáveis. Então, é o meu parâmetro, né? Eu posso botar qualquer coisa agora. Eu posso achar que o fulano é do tipo do meu programa, mas aqui é só para que vocês usem. Oi. Você botou o nome 45 e matrícula 10, né? 245. Não. Eu posso colocar o valor que eu quiser. Tamanho que eu quiser. Quantos dígitos tem da matrícula? 9? Para que eu preciso 40? Achei que era a quantidade de matrícula referente à cidade. Não. Isso aqui é um vetor. Isso aqui é um vetor. O que é um vetor? Conjunto indexado de variáveis com a mesma característica. Então, eu vou ter 10 caracteres que vai determinar quem é, que vai dizer qual é o número de matrícula. Pronto. Isso é importante. As tuas perguntas são importantes. Tá? E aqui eu vou ter 45 caracteres para determinar. Isso aqui é uma. Isso aqui é um vetor. Isso aqui é um outro vetor. Isso aqui é um
número real. Certo? Se eu quiser contar quantos bytes tem aí, é fácil, ó. Eu tenho 45 mais 10 mais 4 bytes. Eu vou ter 59 bytes. Vezes 8. 8 vezes 9, 72, mais 7. 8 vezes 5, 40, 47. Então, cada vez que eu colocar uma variável do tipo estudante, eu vou estar reservando em memória 59 bytes. Cada vez que eu declarar uma variável com um argumento, né, ela vai estar com 59 bytes, e não mais 4, e não mais 10. Foi muito rápido agora para vocês? Foi você. Irmão, Pode explicar novamente os bytes? depende. O que você não entendeu? Se somatório, isso aqui. Faz as contas. Faz sentido. Quantos caracteres? Quantos bytes tem um caractere? Quantos bytes tem um caractere? E 45. Precisa explicar mais ou quer fazer a conta? Não, senhor. Ah, já? Obrigado. Não, se quiser explicar mais, eu explico. O que é isso aqui? O papel é vocês entenderem. Professor, a multiplicação por 8 é só para mudar de bytes para isso. Oi? A multiplicação por 8 é só para mudar de bytes para isso. Sim, porque um byte sempre tem 8 bits. Ah, mas no computador é 16 bits, 64 bits, não tem problema. Vai ser 32, 64, 16, 8 bits. 8 bits é o tamanho do bus, do barramento. Mas um byte sempre tem 8 bits. Float, 32 bits, ou 4 bytes. Mesmo que eu vou botar int. Ah, tá bom, int é 4 bytes. São os mesmos 4 bytes. Float são 4 bytes. É só o olhar que é diferente. Por isso que quando eu não posso misturar um número inteiro com o número float. Porque lembra que é um monte de bits. Só que é olhar diferente. Se eu for somar dois números, vai dar diferente do que vocês estão pensando. Então, para fazer isso, a linguagem cria um mecanismo completamente custoso para fazer esse tipo de trabalho, de somar o número inteiro com o número float, e dar um número float. Então, é melhor para Se são somados os dois números inteiros, cada um ocupa 4 bytes, certo? O resultado dele vai continuar sendo 4 bytes. sempre 4 bytes. Ele vai ter que estar representado em 4 bytes. Aí se eu somar com um monte de 1, com mais 000 e 1, vai dar quanto? 0.
Vamos supor que tenha um byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu somar com 1, vai dar quanto? Quanto que vai dar isso? 0. Zero. Pega a calculadora de vocês e faça a conta. Quanto é 999999999 mais 1? Vai dar 0. Na verdade vai dar isso. Está errado? Não. Não está errado. Chegou no teu limite. Lá vai fazer. Gente, não precisa, só pensar. Vai dar certo. Acredite no professor. Acredite no tio. Ou vai dar erro ou vai dar zero. Normalmente vai dar erro. Mas nas calculadoras antigas dava erro. Parecia um Ezinho. Perguntas. Acabou a aula. Esta aqui é a última chave da liberdade que vocês têm agora para construir qualquer coisa. Pode explicar melhor o estudante, o pessoal que viu, aí o senhor declarou três coisas. O estudante é uma variável? Não. Tipo estudante é um tipo abstrato de dados, é um novo tipo. Ó. Tipo, por isso que eu botei tipo, não variável. É um novo tipo de dados. Assim como int, como char, como float. É um novo tipo. Você pode usar como quiser a partir de agora. Eu defini como sendo, professor Edson, defini desse jeito. Mas você pode definir diferente. O seu tipo é diferente do meu. Então, o senhor está determinando que o tipo abstrato do estudante vai sempre ter um char de nome e um char de Não, eu não estou determinando nada. Primeira coisa, eu não estou determinando nada. Eu estou dizendo que eu criei um tipo que, para minha aplicação, eu quero que seja desse jeito. Mas não é que vai ser sempre assim. Não, para esta aplicação, para este algoritmo, ele vai funcionar desse jeito. Acabou. Tá? A palavra sempre me incomoda muito. Então, eu criei isso e eu quero que seja assim. Se você quiser criar diferente, pode criar diferente. Desde que faça sentido. Beleza? Por exemplo, 45 não dá o nome do meu filho. Nem o nome da minha mãe. Maria Senadora Cruz, Nascimento Silva. Tudo bom, João? João. Fala, João. Se eu colocar o nome, descobrir o tamanho, depois sei o tamanho. Não tem. Não tem. Eu estou querendo tirar isso da cabeça de vocês. Porque vocês estão pensando em modo Python. Não tem. A princípio não tem. Tem como fazer em C? Tem. Mas o custo é muito maior.
chama-se vetor dinâmico. Mas a gente não chegou lá ainda. Então, você precisa entender o vetor. Então, a estratégia é essa. Toda vez que eu vou definir um vetor, eu tenho que definir o tamanho dele antes. Não tem como fazer diferente. Não tem. Tá? Não tem como. Em C tem, em Python tem, mas em Pascal não tem. Então, não é uma regra universal que o tamanho do algoritmo, do vetor pode ser de qualquer tamanho. Não é uma regra. Certo? Então, dependendo de onde vai usar, se você quiser usar esta ideia, pode não funcionar porque a linguagem que você está querendo usar. Então é melhor dizer que não, que te obriga a dizer o tamanho que você quer. Certo? Porque todas aceitam que tem um tamanho pré-definido. Correto. Fala, Luiz. Isso aí. Perfeito. Quem está me chamando? Nada. Aqui, ó. Na análise. Lá na definição do algoritmo. Pessoal, você pergunta qual o maior tamanho de nome que você tem. Ah, é 60, então vou botar 60. Ah, mas a maioria é 40. Vai gastar 20 bytes a mais para cada nova pessoa que eu vou colocar nesse vetor. Vai. Vale isso? Tem que perguntar para o dono da aplicação. Não tem como. A mesma pergunta lá. Tem que definir previamente o tamanho. E é isso. Sabe por quê que não dá? Deixa eu explicar para vocês. Talvez a minha explicação faça sentido a partir de agora. Imagine que isso aqui seja a memória. Então, fujam dessa ideia de que não dá. Certo? Vocês vão perguntar 200 vezes que não dá. Cada célula dessa tem 1 byte. Certo? Vamos supor que sim. Cada célula tem 1 byte. 1 byte. Não é, mas vamos dizer que sim. Tá? Então, tenho aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, e assim vai. Eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Isso aqui é minha memória. Cada bloco desse tem 1 byte.
Tudo bem? Quando eu defino assim, ó, uma variável, quando eu defino aqui uma variável qualquer no meu programa, então eu vou lá dizer, ó, idade é do tipo int, né? E, sei lá, gênero é do tipo chá. Ok? O que vai acontecer? Ele vai pegar aqui, ó, gênero. Ele vai pegar aqui, ó, idade. Entenderam? Então, agora eu posso dizer assim, ó, estado, vamos botar aqui, idade mínima, do tipo int. Aí ele vai lá, coloca bem aqui assim. 1, 2, 3. Mas se eu colocar assim, ó, estado 4 de chá, chá é um byte. Vou botar 14. Certo? Não é que eu tenha 14 estados. Cada estado, né, tem uma definição de um estado, ele vai usar 14 chás. Olha, gênero tem um chá. Se eu botar aqui, sei lá, qualquer outra coisa, situação, status, for também um chá, botar status onde ele quiser. Botar bem assim. Agora, se eu quero 14 caracteres de chá, ele vai pegar 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deixa eu botar só 12. Tá? Facilitar a minha vida. 12. Ele vai pegar, vai botar isso aqui, ó.